Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos falar rapidamente aí sobre a partida entre Atlético Mineiro e Palmeiras, hein? Que jogo quente, hein? Que jogo quente. Fala também de alguns jogos da Euro, tá aí na tela para vocês. O Mister, né? O professor Abel Ferreira, o prof, né? Falou aí falou aí de algumas coisas importantes, da relação com o Dudu, né? Porque reza a lenda, rezava a lenda, né? as, as más línguas, talvez, que o Abel não tivesse um bom relacionamento com o Dudu. Ele fez questão de falar sobre o assunto. Vamos falar da polêmica do Dudu também, né? Precisamos falar sobre a polêmica do Dudu. O Dudu fica no Palmeiras, né? Fica depois de um dia, né? Com muitas especulações, inclusive com direito à entrevista da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, soltou os cachorros, né? Cuspiu a abelha para tudo quanto é lado. Disse que o Dudu não era mais atleta do Palmeiras, né? Praticamente. Faltava só ele assinar. E aí, o Dudu permanece, né? O Cruzeiro retirou a proposta, enfim. Bom, nós vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá. Acompanha aí, segura aí. Vamos falar rapidinho dos jogos da Euro, alguns jogos da Euro que eu queria comentar. Alguns jogos, tá aqui, né? Atlético Mineiro 0, Palmeiras 4. Cara, pera aí, a gente vai chegar nesse jogo, tá? Ontem a gente teve alguns jogos da Euro, Romênia 3, Ucrânia 0. Cara, só golaço da Romênia, hein? Tirando o terceiro, os dois primeiros, só golaço, né? Espetacular. Uma das surpresas da Eurocopa até o momento. Eslováquia vencendo a Bélgica, né? Bélgica 0, Eslováquia 1. Aliás, a Eslováquia, talvez para algumas pessoas fique a sensação de que a Eslováquia não jogou nada, né? Primeiro tempo, a Eslováquia jogou um bom futebol. Inclusive, né, depois do primeiro gol, foi um erro de saída de bola da Bélgica. E aliás, se você olhar toda a construção da jogada, né, rouba a bola, dá um toque de primeira ali, de calcanhar, dá meio que um coice na bola, né? Depois o gol. A gente teve uma sequência, um outro lance do ataque da Eslováquia. Cara, o cidadão, ele mata a bola assim, de uma forma espetacular, né? Ele levanta a perna assim para trás, como se fosse dar um coice, né? A matada de bola é absurda. Você que não viu, eu faço convite. Então, às vezes fica a sensação, se olhar o placar, pô, a Eslováquia jogou por uma bola. Não foi bem assim. O segundo tempo foi todo da Bélgica, é verdade. Mas a Eslováquia jogou bem, hein? Jogou bola o primeiro tempo. Áustria 0, França 1 com direito a nariz quebrado, né? Do Mbappé, né? Quebrou, sangrou pra caraca, né? A imagem é forte, né? Muito sangue. Mas tá tudo bem, tá de boa, né? Não vai precisar operar, aparentemente. Não vai jogar o próximo jogo, mas não vai precisar operar. Então já é um bom começo. Fato é que a França fez o café com leite, se é que a gente pode dizer assim, né? O feijão com arroz. Não fez muito esforço, mas ganha o jogo fácil, né? Como esse time da França, eles jogam bola fácil, né? Você pode até dizer assim, pô, correu o risco de tomar um gol numa bola perdida. Podia até acontecer, mas a zaga da França é muito segura, né? Impressionante a falta de repertório da Áustria, né? Só cruza na área, cruza, cruza, cruza. A zaga da França absolutamente tranquila, né? Reinando absoluta ali na grande área, não correu nenhum risco, tipo de perigo, na minha opinião. Mas a Áustria continuava, né? Só que aí ficava aquela impressão, né? Pô, a França tá jogando pro gasto, claramente, né? Perdendo chances, inclusive uma do Mbappé cara a cara com o goleiro. Aí você fica, cara, numa dessas, uma bola um bate-rebate, né? O time tá tão seguro, mas não bate-rebate do desespero, porque o gol da França foi um gol contra, né? Jogada espetacular do Mbappé, puxa ali pelo lado direito, cruza na grande área e ali. Eu não, ó, não tenho os nomes, tá, gente? Eu peço perdão aqui, o passageiro da agonia, né? Acabou cabeceando contra o próprio patrimônio. Aliás, eu acho que ele nem cabeceou, ele tentou tirar a cabeça, né? E acabou. E o gol da França não saiu de uma construção, né? Apesar do Mbappé ter tido uma boa oportunidade, uma boa não, né? Uma oportunidade claríssima. Ele, o goleiro, ele perdeu, chutou para fora. Mas você vê, o gol da França foi no acaso. Isso a Áustria faz no acaso, né? E podia ter mais uma surpresa nessa Euro. Então, jogou pro gasto, mas chama atenção como joga fácil, né? Enfim, essa é a rodada da Euro. Só queria chamar, né, destacar alguns pontos aqui, né? Jogos interessantes, né? Nem sempre o favorito ganha, né? A Ucrânia era a favorita aqui, tomou uma goleada da Romênia, uma chacoalhada, né? E a Bélgica aqui também, cara.
essa seleção belga, na minha opinião, fica aquela sensação de, poxa, nunca serão, né? Eu não gosto muito desse jargão, mas fica essa sensação de nunca serão, né? Nunca serão, impressionante. Vamos lá, Atlético Mineiro e Palmeiras, jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui, né, a tabela do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, aqui o Palmeiras chega ao G5, 17 pontos, empata com o Atlético Paranaense e tá assim, né? Agora 2 pontos o Botafogo, tava lá embaixo, resultados irregulares, atuações, principalmente, os resultados eu acho que é consequência do trabalho, né? Mas as atuações muito irregulares, segunda partida consecutiva do Palmeiras jogando bem. A gente tem que contextualizar que o Galo tem muitos desfalques, né? Seja por lesão, seja por convocação. Vamos ter Copa América, né? Palmeiras não é um time tão desfalcado, apesar da perda de dois grandes atletas da base, né? Tanto o Hendrick quanto o Luiz Gustavo, Luiz Henrique. Vou pedir perdão. Luiz Guilherme, né? É Luiz Guilherme. Pedir perdão aqui, porque eu sempre confundo, né? Luiz Gustavo é o do São Paulo, né? Luiz Henrique eu acho que era do Santos, seu nome. Luiz Guilherme, né? Pedir perdão pro torcedor. É que nem os Araújos, né? Tem Márcio Araújo, Luiz Araújo, Michel Araújo. Eu sempre vou confundindo, tá? Se bem que o Márcio Araújo já, né? Mas assim, Luiz Araújo e Michel Araújo, né? São dois que eu confundo muito, né? Então assim, eu peço perdão ao torcedor. E o Galo teve muitos desfalques, teve a expulsão do Hulk, meio que condiciona o jogo, né? Meio que não, condicionou o jogo totalmente, porque o Palmeiras estava bem, muito bem, diga-se de passagem, né? Tava com muita fome de gol. E do outro lado, você tem um time com um jogador a menos, mais desfalques. Então aconteceu o que aconteceu. É uma petelecada de respeito, 4-0, merecidíssimo placar. Tá aqui, né, o Atlético Mineiro, nono colocado. E, cara, assim, vamos falar sobre os acontecimentos do jogo, né? Porque o Hulk foi expulso, um lance que, cara, assim, pô, você vai me dizer, mereceu a expulsão, cara? Poxa, o Hulk tem histórico, velho. O Hulk tem histórico. O torcedor do Galo vai ficar bravo comigo. Mas, sim, mereceu a expulsão? Não acho que mereceu a expulsão. Acho que o árbitro foi muito rigoroso. É uma coisa que eu sempre falo aqui. Os árbitros cometem uma série de barbaridades, né? Uma série de atrocidades ao longo do jogo. E os jogadores têm que ter sangue de barato. Os jogadores não podem reclamar. Né? Só que nesse caso do Hulk, cara, assim, mereceu ser expulso? Eu acho que não. Mas nesse caso do Hulk em especial, nessa partida, apesar do excesso de rigor, cara, assim, foi uma falta pro Galo, né? Foi uma falta pro Galo, pelo que eu entendi. Foi uma falta pro Galo. O Hulk vai lá reclamar porque que o cara não apitou antes, né? Só nessa reclamação, que já foi contundente, desnecessária, desproporcional, na minha opinião, e ele tem histórico, né? Ele tem histórico, então assim, ele é um atleta marcado, assim como é o Abel Ferreira, assim como é Mano Menezes, assim como é Fagner, assim como é Gabigol. Existem figurinhas que são marcadas. E se você reclamar, seja a reclamação mais suave possível, você vai tomar um cartão amarelo logo de cara para mostrar que, olha, fique quieto. Aqui você não vai apitar. Né? Eu tenho a convicção de que muitos árbitros recebem essa orientação. Se você pegar personagens muito chatos e o cara reclamar logo no começo do jogo, você já dá um cartão para ele calar a boca dele, né? Para ele ficar quieto, para ele não ficar atrapalhando o seu trabalho, porque aí vai vir outro, né? O chato deixa de reclamar, com todo respeito, né? Mas fica chato, né? Pô, fica ali o Abel no ouvido do quarto árbitro o jogo inteiro, né? Aí fica o Hulk o tempo inteiro reclamando, né? Aí no caso do Fagner, é marcado porque costuma tomar cartões, né? Entra fofo o Fagner na jogada? Não entra, né? Mas às vezes peca pelo histórico, né? O Felipe Melo a mesma coisa, né? O Gabigol também, outro que fala muito, vai lá, toma um cartão. Então, assim, tem personagens, né? Que assim, tirando o Fagner e o Felipe Melo, que eu acho que assim, são marcados pelos lances, né? Que às vezes são muito enérgicos, né? Mas outros como Fernando Diniz fala muito, né? Mano Menezes fala muito, Abel Ferreira fala muito, né? O próprio Hulk fala demais. E eu acho que existe a recomendação sim de que quando esses personagens, né, eles vão lá, reclamam, pô,
toma um cartão aqui pra você ficar quietinho, não atrapalha o meu trabalho. O fato é que depois de tomar o cartão, o Hulk ficou maluco, meteu o nariz com o nariz, quase deu um beijo no árbitro, o árbitro deu o segundo cartão. E logo na sequência o Hulk põe o dedo na cara do árbitro, encosta o dedo no rosto do árbitro. Então assim, foi exagero o primeiro cartão amarelo? Eu acho que não. O cartão amarelo, ele condiciona o segundo cartão amarelo? Sim. Sim, por isso que assim, acho que foi para cartão? Não acho, porque a primeira reclamação eu acho normal, é legítima de qualquer atleta. Ele tá ali no chão, tomando chutinho aqui, chutinho ali, pô, cara, pita logo, mano. Você vai ficar deixando eu tomar chute aqui, né? Pô, uma reclamação normal, né? Como eu falei, cara, assim, o árbitro também tem que ouvir reclamação, ou não, né? Só que nessa, acho que de querer mostrar respeito, de impor respeito, ele mostra o cartão, acho que até, como eu disse, acho que até recebe, né, essa orientação para quando algumas pessoas, né, quando alguns esportistas, alguns atletas sinalizarem, né, que querem mandar no jogo, dê o cartão amarelo. Acho que existe essa recomendação. O árbitro seguiu essa recomendação, de repente, né? Não vou afirmar que tem, porque eu não estou lá, mas eu acredito que há. E aí o Hulk, né? A reação imediata do Hulk é explosiva. E essa sim, para mim, é digna de cartão amarelo, que acabou condicionando o cartão, o que acabou levando ao cartão vermelho, o que acabou levando à expulsão e o que condicionou a partida também, né? E aí o resto é história, né? A gente que gosta de uma fofoca, o John Textor já, né, aproveitou para tirar a casquinha dele, disparando aqui, comentando que tem que acelerar para alcançar o ano passado, né? Mais uma vez aqui, já, cara, já existe aí uma, uma birra, uma disputa declarada, né? Entre John Textor e Leila Pereira, ele não vai perder nenhuma chance. 2 cartões amarelos em 9 jogos. Você precisa apertar o passo para alcançar o número do ano passado de expulsões, né? Escreveu no story no Instagram, né? O John Textor. Aproveita para tirar a casquinha dele, enfim, né? Ali como, né, como torcedor, de repente, né? Tem que tirar a casquinha dele, faz parte, né? Tá ali, também não é punido, né? É punido, o criador de fake news, não é punido, então se não é punido, vai continuar propagando e falando o que ele quer, né? Propagando a fake news que ele quer e falando o que ele quer, enquanto a justiça, né? Deixar que as pessoas falem o que quer, né? Aí a liberdade de expressão, enfim, né? Enfim, existe uma diferença muito tênue entre liberdade de expressão e acusações vazias, né? Enfim, enfim. Então, enquanto isso, que continue assim, né? Que continue assim, tem que fazer o papel dele, né? Ele é um dirigente, né? E vem se mostrando cada vez mais um dirigente à la Brasil mesmo, né? À la Brasil, me lembrando grandes dirigentes do passado, né? Então, aqueles cartolas, como diz a Léa Pereira, né? Aqueles cartolas do passado, um pouco antiquados, eu acho que são necessários às vezes, né? Enfim, vamos lá. Aqui, a partida aqui já foi quente, né? Por conta da expulsão do Hulk. Então ela tomou contextos quentes, né? Primeiro o Galo tem que ir pra cima. Então, assim, quente eu digo assim, não no sentido da pancadaria, tá? No sentido que, assim, as duas equipes buscaram. O Galo teve que se expor, né? Já tava perdendo de 1-0. E aí, cara, quando vai pra cima, se expõe, o Palmeiras, né, abre a porteira. Simplesmente abre a porteira. O segundo gol de pênalti, aliás, um pênalti, muito pênalti, na cara do juiz. O terceiro gol, Estevão, né? Eu só torço para que o Palmeiras consiga segurar o máximo que der. Só torço para que aconteça isso, porque o garoto, ele é diferente. Ele é diferente. É impressionante que nós tivemos a oportunidade de ver em tão pouco tempo Endrick e Estevão no Palmeiras, né? Dois caras que são absolutamente diferentes. O Endrick já é um fenômeno, acho que o Estevão tem tudo para ser um fenômeno também. E, cara, me alegra muito porque é o futuro da seleção brasileira, né? É o futuro. A gente já fez um podcast falando um pouco da seleção brasileira, algumas das nossas preocupações e até frustrações. Eu me alegro muito de ter, né, no futuro, talvez, o Endrick com certeza vai estar lá e a gente poder ter o Estevão, a gente ter o Luiz Guilherme, que saiu do Palmeiras também. Né? Então, assim, muito me alegra de ver um atleta com essa idade,
com essa personalidade, né? Ele rouba a bola, acho que foi do Scarpa, inclusive, né? Se eu não estou enganado. Ele rouba a bola, conduz ali pelo lado direito do ataque. O Scarpa estava jogando do lado esquerdo, né? Na lateral esquerda. Ele conduz a bola, puxa para o meio, chuta de longe, gol no ângulo, pintura, né? E aí o quarto gol encerra a porteira, tal, fecha já nos acréscimos do segundo tempo. Então, assim, condicionou, foi uma partida quente, as duas equipes buscaram o gol, mas aí no final do jogo terminou quente no sentido da pancadaria, né? Dos últimos lances da partida, o Marcos Rocha acerta uma cotovelada que foi desnecessária. Vamos ser sinceros aqui, foi uma cotovelada desnecessária, tá aqui o lance, né? Ele vai para disputa de bola, deixa eu... Eu vou parar, não sei se eu posso rodar, né? E aqui a cotovelada, né? Rola a cotovelada. Ela é forte, o Paulinho sai reclamando. Depois do jogo, o árbitro finaliza a partida, ele vai tirar a satisfação com o Marcos Rocha, que vira as costas para ele. E não sei, talvez o fato do Marcos Rocha ter virado a nuca para ele deixou o Paulinho ainda mais louco. Ele tentou ir para cima, deu um chute, aparentemente acertou o braço do Marcos Rocha. Aparentemente, tá? A imagem não é muito clara, mas aparentemente acerta o braço do Marcos Rocha. E o torcedor do Galo tem que agradecer muito ao Paulinho, né? Pode agradecer a arbitragem pela expulsão do Hulk, que foi exagerada? Pode. Mas tem que agradecer ao Paulinho também no final do jogo, né? Porque por mais que você possa falar, pô, e aí, árbitro, e essa cotovelada aí? Isso aí não é para cartão? Isso aí não é para expulsão? Você não vai revisar? Tudo bem, mas por mais que isso aconteça, o Paulinho, querendo ou não, né, é um dos líderes. Ele não pode fazer o que ele fez. E prejudica, né? O já desfalcado Atlético Mineiro vai mais desfalcado pro próximo jogo. O próximo jogo é contra quem? Né? Vou pegar aqui, o próximo jogo é contra a Vitória. O time que está na lanterna, venceu recentemente, vai jogar tudo que tem e o que não tem no Barradão para vencer esse jogo. E é um jogo vencível, né? Agora se torna, com todo respeito ao Vitória, né? Que estava com uma campanha muito ruim, mas agora se torna muito possível, né? Mais uma vitória. Por quê? Né? Tantos desfalques, seleção, lesão e agora, né? Gancho, né? Gancho. Então, agradecer aí a alguns personagens, né? Inclusive o Paulinho por essa contribuição, né? Vamos lá, seguir aqui a súmula do árbitro, né? O saudoso Rodrigo José Pereira de Lima, né? Relatou que objetos foram jogados, líquidos, além de cusparada, hein? Vamos ver aqui, ó, alguns trechos. Ele falou do Hulk, né? Primeiro, o Hulk reclamou, né? Apita logo C. A gente vai falar o palavrão aqui, peço perdão a quem nos ouve, né? Mas apita logo caralho, né? Que o Hulk reclama com o árbitro. Concordo com o Hulk, cara. Assim, podia ter apitado antes. Podia... esse primeiro lance. Cara, assim, pô, se não pode mais falar palavrão, nós estamos ficando maluco, né? Então tem que acabar com o futebol. Né? Tem que acabar com o futebol. Só que, como eu falei, o Hulk é um cara marcado. Muito provavelmente nem foi pelo palavrão. Foi porque ele já falou, pô, já tá querendo apitar o jogo. Então toma um cartão aqui pra ficar quieto, fique na sua. E aí depois, né, o face to face, né, face a face, gritando de forma desrespeitosa, né, e ainda depois colocou o dedo indicador no rosto do árbitro. Mas aí ele já estava expulso, né, já tinha tomado cartão vermelho. E aí o Hulk saiu, falou um monte, né, presidente disparou contra o árbitro, você não pisa mais aqui, né, o presidente Sérgio Coelho. Né? Então não é presidente do Coelho, é o presidente Sérgio Coelho, porque o Coelho é o América, né? Paulinho, né, relatou a expulsão do Paulinho após o jogo, disse que acertou um chute no braço do atleta senhor, né? Marcos Rocha, relatou copos, parado, então assim, olha o prejuízo, né? Olha o prejuízo, pode, assim, além da questão dos atletas, pode aí perder a casa, né? Pode aí pagar uma multa desnecessária. Então assim, a arbitragem leva a isso. Tudo bem, gente, mas assim, não dá pra gente justificar. Pô, toda hora, a arbitragem é isso. Então, todo jogo a gente vai ter um pandemônio, né? Então a gente tem que acabar com o futebol. Né? Eu sou da linha, é o que eu falei, que o árbitro, ele tem que ser punido com multa. Ele tem que ser punido financeiramente. Porque ele prejudica as equipes financeiramente. Né? Qual que é o prejuízo para o Atlético essa partida, né? Ah, porque o árbitro uma coisa leva a outra, ele expulsa o Hulk
e aí leva a uma reação da torcida, que joga copo, aí ele não dá cartão pro Marcos Rocha, que leva a reação do Paulinho, que é expulso. Tudo bem, a gente pode chegar nesse ponto, mas assim, justifica o Hulk lá fazer o cara a cara com o árbitro, justifica o Paulinho dar um chute no Marcos Rocha, né, que é um colega de profissão, justifica a torcida jogar copo? Não justifica. Então, assim, se todo jogo, os árbitros dão motivo para o torcedor ficar maluco em vídeo de gramado, querer dar porrada em todo mundo. Então a gente vai justificar isso, né? A gente vai justificar isso. Dar pontapé no adversário é justificável por causa da arbitragem. Por isso que eu tô falando. Então todo jogo, em todos os jogos do campeonato, não vou dizer todos, vai, em 90% dos jogos do campeonato, nós estamos legitimando o comportamento violento dos atletas e da torcida, é isso, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Então eu não acho que é justificável. Ah, o árbitro condiciona. Sim, ele condiciona, mas eu não acho que é justificativo. Porque tem muita gente que passa pano, né? Ah, não, tudo isso acontece porque o árbitro, ele é. Cara, se o árbitro erra, mas então, tô falando, em 90% dos jogos, 80% pelo menos, vamos ser generoso, vai, vamos baixar um pouco. 80% dos jogos do campeonato a gente está legitimando jogar copa, objeto dentro de campo, cusparada, dar pontapé no adversário. É isso então, né? Porque vai ter muita gente que vai falar, ah, culpa do árbitro, né? É, ele perdeu o controle da partida. Perdeu, cara. Destemperou. Normal, né? Normal? Não deveria ser, mas é normal. Pro nosso futebol é normal. No 80% dos jogos do campeonato. Você pode ver aí, cara. Vai ter outros tantos jogos que os torcedores vão ficar malucos, mas nem por isso ficam jogando coisa. Ficam cuspindo. Nem por isso o atleta adversário vai lá, dá pontapé no outro, né? Então, cara, assim, é que eu tô falando, assim, o árbitro, os caras perdem a cabeça, o árbitro contribui? Certamente, mas não justifica, na minha opinião, né? Mas não justifica. Bom, aqui, vamos pro Palmeiras, né? Polêmica, vamos falar de polêmica. Vou pegar aqui, colocar a parte da coletiva do Abel, que ele fala do Dudu, né? Vamos rodar aqui então. Tá? Sobre o jogo é isso, tá? Sobre o jogo do Atlético e do Palmeiras é isso. O Scarpa falou depois do jogo, né? O Scarpa já mais tranquilo, falou, cara, assim, a gente se expôs, deu espaço pros caras, os caras fizeram. Pô, é o Palmeiras. E era o Palmeiras bem. A gente está com um a menos. Não vou falar muito, senão que eu vou me ater a falar mal da arbitragem, né? O Scarpa falou, e é verdade. Então, assim, temos que falar, cara. Se expôs, o árbitro errou, na minha opinião, errou. Mas, assim, o cara tem histórico. Eu acho que, assim, um atleta como o Hulk, um atleta como o Felipe Melo, um atleta como um profissional como o Abel Ferreira, eles não podem mais ficar colocando, ah, a arbitragem me expulsou de novo, que eu não posso falar nada. Você sabe o que é, cara. Assim, se você é um dos líderes, né? E tanto o Hulk como o Abel, vou pegar o Hulk e o Abel. Um é o líder geral, né? Um é o líder geral, porque é o treinador, o outro é o líder técnico dentro de campo, capitão, né? Capitão dentro de campo. Vocês não podem cometer esses erros. Uma vez ou outra é tranquilo, porque ninguém tem sangue de barata, né? Mas esses caras não podem cometer esses erros. Por isso que eu sempre falo que quando o Abel é expulso, eu falo, pô, o torcedor do Palmeiras tem que cobrar. Ah, mas não me cobrem para ser um santo dentro de campo. Não, nós estamos cobrando para você ser responsável. Você recebe salário para isso, você sabe que você é marcado. O Palmeiras agora tem estratégias, né? Tem estratégias. Quando não vai, vai auxiliar. E aí, quando não é auxiliar, é o auxiliar do auxiliar que vai reclamar, né? Eles vão revezando o cartão, né? Tem uma técnica. Talvez seja a hora do Galo pensar em algo parecido, pô. Vamos pensar numa técnica aí, vamos pensar no esquema. Esquema de substituição, né? Quem que vai reclamar com a... Não sei, cara. Eu sei que assim, cara, assim, não dá mais para que isso seja aceitável. Pô, mas o cara é um ser humano, ele tem que dar a cara a tapa, ele tá lutando pelo time. Tá bom, ele vai ficar lutando pelo time fora do campo, então, mano, né? É isso que vai acontecer. O Hulk não tá na próxima partida. Quando o Abel toma cartão, vai ficar fora da próxima. É isso que o torcedor quer? Que o cara brigue fora do campo, fique só na rede social? Então é melhor ele virar do marketing, né? É melhor ele não jogar futebol, não é isso? Assim, é só esse, cara, assim, entendo, né? Alguns cartões, por isso que eu falo assim, o fato do Hulk ter falado um palavrão, pra mim não justifica um cartão, cara. Os caras cometem bizarrices e o cara não pode xingar. É normal, pô. Se não tiver xingamento, então o futebol acabou. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Agora, assim, como eu falei,
existem o Hulk e o Abel, são dois caras que são marcados. Eles podem nem falar palavrão, mas o fato deles reclamarem, eles vão tomar cartão. E se reclamar de novo, vai tomar dois cartões. E aí, né? Por isso que eu falo, cara, assim, até pela idade, pela maturidade dos dois, cara, você espera um comportamento mais responsável, ou não? Ah, mas eu tenho cabeça quente mesmo, eu eu vivo intensamente. Tudo bem, cara, vive intensamente. Então, pô, então talvez não seja sua profissão, cara. Pra mim é, porque os dois são extremamente talentosos. Então você precisa buscar uma outra válvula de escape, cara. Porque assim, não dá, né? Não dá, pô, se você é o líder. Se o líder faz um bagulho desse, cara, qual a mensagem que você tá passando pro resto? Pô, posso fazer o que eu quiser também. Vou ficar maluco, vou xingar o árbitro, vou ser expulso. Pô, o treinador faz isso. Pô, o Hulk faz isso, por que, que eu não posso, né? A mensagem que você tá passando. Ah, mas é difícil. Pô, aí é sempre colocando uma desculpa, né? Você vê que é o tempo todo colocando uma desculpa. Ah, mas. Não, então, cara, assim, aconteceu, cara. Né? Vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos mudar isso aí. Pô, mas eu sou capitão, eu tenho que. Então converso com o árbitro antes do jogo. Pô, professor, prof, né? Prof. Seguinte, né? Vou reclamar, tal, normal. Pô, dá uma colher de chá aí, tá? Porque no calor do jogo, a adrenalina vem e tal. Não sei se o cara faz isso, às vezes ele não faz. Às vezes faz e o cara dá cartão do mesmo jeito. Mas, pô, vale um negócio desse, né? Pô, prof, normal, tá? Normal, nada pessoal, tá? Vamos jogar junto. Você me ajuda, eu te ajudo também, né? Eu te ajudo também, faz parte, né? Enfim, vamos com a polêmica do Du, trazer aqui as palavras do Abel? Vamos embora, vai. Que a assessoria do Dudu passou informação de que o treinador tinha mentido. Eu vou voltar a repetir aquilo que eu disse no dia do jogo. Foi uma semana onde falei muito com ele, se ele estava preparado para este jogo. Vasco, se lembrarem, foi contra o Vasco que ele se lesionou. Primeiro jogo contra o Vasco. Como eu fui dizendo para os inteligentes que entendem, há ali um lado emocional muito forte. E no dia do jogo, e esta é a única verdade, e quem fugir disto está a mentir. O Dudu veio falar comigo e pediu-me para não jogar. E eu pedi-lhe a ele, Dudu, eu quero que tu venhas connosco e que ajudes da forma que puderes no banco e no balneário. E o Dudu disse-me, professor, mas durante o jogo vão cantar o meu nome. Eu disse-lhe, Dudu, eu vou-te dizer uma coisa, eu não faço equipas para a torcida, eu faço equipas para ganharmos jogos, para dar alegria à torcida. Estou dentro, estou preparado. Foi isto que ele me disse. Esta foi a conversa que nós tivemos. Tivemos uma conversa ontem, onde o Dudu veio falar comigo e disse, professor, estou aqui e estou disponível para o jogo. Como vocês leram, e muito bem, um comunicado muito claro do clube, o Departamento de Futebol entendeu em função de toda esta, vocês quiserem, novela, história, preservar o jogador e esperar que isto se resolvesse. É a única questão. E deixa-me acrescentar, porque é isso que me interessa a mim. A Presidente já foi muito clara naquilo que disse, e o mais importante é que vocês têm que entender é que o Dudu renovou o ano passado e tem contrato até 2025. Isto foi o que a Presidente disse. E para os anti-palmeirenses, porque é muito claro, anti-palmeirenses, e quando dizem que o Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira. O Dudu, até a lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está seguro entre os dois, três primeiros. Para não dizer que foi o que jogou mais. Aliás, eu até acho que em 2022 foi o jogador que mais jogou. Quando teve uma época completa comigo. Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas ficar bem claro. Só fui à casa de um jogador a churrasco. De um. Foi o do Dudu. Eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. E do Dudu, o que peço ao Dudu é o que peço a todos os outros. Viram este golo que fez o Estevão? Vocês vão-me vibrar com o golo. Eu não vibrei com o golo. Ou vibrei, minto se não disser isso. Viram quem é que recuperou a bola e como é que ele recuperou a bola? Isso é imagem de marca do meu Palmeiras. E quem não fizer isto não joga. Seja ele quem for. E o Estevão chegou ali, recuperou a bola e espetou com ela. É isto que nós queremos ver em todos os jogadores. E, portanto,
para fechar esse assunto, a relação que eu tenho com ele é uma relação franca, é uma relação séria, uma relação profissional e honesta. E quem disser o contrário é porque tem outras intenções por trás. Há de interessar a alguém dizer publicamente. Bom, vou parar aqui, gente, tá? Aqui o Abel passando o recado, né, do relação dele com o Dudu. Vamos lá, né? Vamos fazer. Vamos trazer a novela, né? A novela. Final de semana, o Cruzeiro anunciou a contratação do Dudu. Tá lá, bonito. Muita gente achou que fosse fake news. Inclusive eu também achei, né? Quando comecei a ouvir ruídos, reação dos torcedores nas redes sociais. Falei, cara, não é possível. É fake news. Aí a gente ficou no aguardo, invadiram, né? Não, na verdade não é fake news, mas eu achei que tivessem invadido, né? As redes sociais do Cruzeiro, inicialmente. Foi, cara, invadiram as redes sociais do Cruzeiro. E aí, aguardando o posicionamento do Palmeiras não saía o posicionamento do Palmeiras. E aí começaram a pipocar as notícias, né? Dos setoristas, enfim, né? Dos especialistas de mercado, né? Pessoal do YouTube, os influencers especialistas de mercado, começou a pipocar notícia aqui do que você falou, cara, é verdade, né? O Cruzeiro fechou a compra do Dudu, a contratação do Dudu. E aí começa, né? O Dudu no jogo contra o Vasco. Isso, antes mesmo acho que da lesão, já tinha um boatinho ou outro de que, né, o Abel não gostava do Dudu e que não sei o que, né? Vez ou outra aparece, né? E como diz o Abel, o Dudu foi um dos caras que mais jogou, e é verdade, né? E cita até um episódio particular. Eu nunca fui num churrasco na casa de ninguém, o único foi do Dudu, né? Então, assim, pra deixar claro que, assim, problema de relacionamento com o Dudu ele não tem. Talvez o Dudu possa ter com o Abel. Talvez, isso é normal, né? Pô, tentei criar ali uma certa relação com o Abel, mas não deu, né? Talvez um cara muito fechado, não sei. Não deve ter rolado. Do Abel para com o Dudu, ele deixa claro que não há, né? E acredito que não há mesmo, porque, de fato, o Dudu antes da lesão, como disse o Abel, foi um dos que mais jogou. Ele jogava muitos jogos, né? Muitas partidas. E talvez por isso tenha estressado muito, né? A carga de jogos do atleta, né? Enfim, né? Esse é o primeiro ponto. Aí o Cruzeiro anuncia, aceitou oferta de 4 milhões, cerca de 21 milhões de reais, né? Palmeiras entendia que o assunto estava encerrado, não criou entraves, né? Sábado, antes do Verdão assinar a proposta, houve uma reunião entre Dudu e Anderson Barros, embora tenha comunicado que gostaria de ir embora no começo do negócio, o atacante sinalizou ao diretor de futebol que poderia recuar do acordo, mas queria saber se o clube tinha a mesma intenção. Então talvez, não sei, o Dudu quisesse alguma bonificação e tal. Palmeiras não é time de negociar bonificação, né? Na sequência, o dirigente ainda falou com o empresário André Cury, que deu sinal verde para o acerto com o Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou algumas horas depois o acordo pela contratação do Camisa 7, surpreendendo os envolvidos no negócio. Ao fim do dia, com toda a repercussão, Dudu decidiu que não iria assinar a transferência, tá? E aí, cara, a Leila Pereira deu uma entrevista ao Sport TV e ela foi muito dura em algumas palavras, né? Apesar de parecer dura algumas palavras da Leila, eu acho que ela foi correta, cara. Eu acho que ela foi correta. Porque ficou parecendo, passou uma imagem de que a gestão palmeirense é fraca, né, para algumas pessoas, porque o Palmeiras não havia se pronunciado, né? Houve um anúncio onde, segundo a Leila, segundo o Alexandre Matos, se eu não me engano, ele falou, cara, antes do anúncio, a gente conversou com o Palmeiras deu o ok, a gente conversou com os representantes do Dudu, eles deram ok. Então a gente publicou, né? A gente publicou na rede social. Só que, como a negociação aconteceu meio que assim, do nada, né? Do nada não era do nada. A Leila falou, já estava acontecendo há um tempo. Só que assim, como pegou todo mundo de surpresa, pelo menos nós aqui do outro lado, né? Do outro lado da linha, pegou todo mundo de surpresa, muita gente, talvez alguns não tanto, mas pegou, cara, assim, a torcida de surpresa e tantas outras pessoas que acompanham o futebol, ficou passando, de repente passou uma imagem
de uma gestão fraca do Palmeiras, né? E a Leila, a gente sabe como é que é. Ela não é uma dirigente de ficar calada. Ela se manifesta, né? Ela aparece, ela não se esconde. E ela apareceu para falar o real, né? E deixou claro um grande descontentamento, né? Um grande descontentamento, porque ao que parece, e a gente não vai saber a história, tá? A história é completa, a menos que o Dudu fale, todo mundo fale, a gente chega a uma conclusão, mas a história como é contada pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras é que o Dudu chegou no Cruzeiro, né? O Dudu chegou no Alexandre Matos, falando da possibilidade de sair, procurando o dirigente do Cruzeiro. Então foi o Dudu que procurou, não foi o Cruzeiro que procurou o Dudu. O Dudu procurou o Alexandre Matos, né? E isso a Leila demonstra muito incômodo, muito descontentamento, inclusive falando que o Dudu tem que sair. O Palmeiras assinou, né? Que espera que o atacante honre com a palavra, né? Tem aqui, ó. Vamos trazer primeiro o Cruzeiro, né? Que alfinetou o atleta, retirou a proposta e disse que, né, pegar aqui as aspas do Cruzeiro, tá aqui, ó. Mediante aos fatos que se tornaram públicos nos últimos dias, após o anúncio de acordo entre Cruzeiro, Palmeiras e Dudu, o clube celeste se dirige à torcida para informar que retirou oficialmente a proposta ao atacante e à equipe paulista. O Cruzeiro encara este assunto como encerrado, pois tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavra, compromissados, leais e que verdadeiramente, em caixa alta, queiram estar no Cruzeiro, né? Tá aqui. O Cruzeiro foi duro nas palavras, assim como foi a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, né? Dudu diz que não é hora de sair e encerrar o ciclo, mas tá aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho algumas aspas da Leila aqui. Deixa eu pegar dessa notícia. Eu acho que a gente consegue pegar aqui, né? Algumas aspas da Leila. Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Será que a gente... Aqui. Temos aqui. Aqui, ó. Falou que tudo na vida tem um ciclo que se inicia e que se encerra, né? E aí ela falou: vou ser transparente. Há uns 25 dias, nosso diretor Anderson Barros me procurou e disse que o Dudu o procurou por ter recebido uma proposta do Cruzeiro, que ele ficou balançado. Essa proposta é a que foi divulgada, que são 4 anos, mais um ano, né? Assim, em virtude do rendimento do atleta, né? E um salário superior ao do Palmeiras. Soube depois que quem procurou o Cruzeiro foi o Dudu, mas soube pelo Matos. Não adiantava o Dudu estar falando, eu precisava de uma proposta formal. Em momento nenhum tentamos negociar. Ele tem contrato até janeiro de 26. O Dudu conversou outras vezes com o Barros com o intuito de sair do Palmeiras. Conversou com o Abel. Há mais de 20 dias sabíamos dessa movimentação. Quem pediu para sair foi o jogador, né? Então a presidente mostrando na entrevista, demonstrando bastante incômodo, né? Pelo Dudu ter pedido para sair. Falou que recebeu uma proposta mais longa, mais alta, né? Então, né? Saudações, né? Saudações. Aí o Matos e o Perdinho da SAF me perguntaram se poderia mandar a proposta e eles mandaram. Na semana passada eu autorizei. Pedi ao Anderson para dar, pedi para o Anderson dar o acordo. Foi uma proposta envolvendo o Dudu, Palmeiras e Cruzeiro. Todos decidiram todos decidiram que o melhor era aceitar. Eu aprovei. O Cruzeiro deu ok também, né? E aconteceu um imbróglio que o Dudu falou que ia e depois não ia mais. Formalmente, a gente não foi informado que ele voltaria atrás. Ele tem um compromisso e eu espero que ele honre o compromisso com o Palmeiras e o Cruzeiro. O atleta não assinou, o Barros assinou. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Eu preciso da assinatura dele. Então, assim, são 3 partes, né? Palmeiras assina, o Cruzeiro assina e o atleta tem que assinar também. E ficou faltando só a canetada do Dudu, que voltou atrás. E a presidente se mostrou muito incômoda, né? Eu não sei que mensagem que passou para vocês. A mim, tá? Todo respeito ao Dudu, um dos maiores ídolos dessa geração do Palmeiras, essa chamada terceira academia, né? Palavras do Dudu. Vamos pegar as palavras do Dudu aqui, ó.
Foram dias intensos, bem angustiantes e resolvi me pronunciar somente após pensar muito e conversar bastante com a minha família. Realmente recebi uma proposta muito boa e fiquei balançado. Talvez eu nunca mais receba uma oportunidade como essa. E não vai mesmo, né? E não vai mesmo. A escolha do Dudu por ficar no Palmeiras não vai mudar em nada, né? Não vai mudar em nada. A Leila deixou muito claro, né? Aqui, ó. Será que a gente consegue pegar? Que o contrato com o Dudu acaba. Aqui, ó. Se ele ficar, vai ficar até dezembro de 25. Ela deixou claro isso. Não vai ter qualquer tipo de extensão de contrato, a menos que ele estoure, né? Nesses últimos anos de Palmeiras. E aí o Palmeiras negocia uma renovação anual, né? É normalmente isso que acontece, se eu não me engano, com o Palmeiras. Não é anual, é de 2 em 2 anos, né? Fica o atleta 2 anos, rendeu muito, opa, mais 2 anos. Rendeu menos, o salário tá alto, tchau, área, né? É assim que o Palmeiras trabalha, né? Então, tenho 32 anos e me ofereceram 4 de contrato. O Cruzeiro é um clube que eu tenho enorme carinho e agradeço demais pelo reconhecimento, mas sinto que, neste momento, ainda não é hora de sair e encerrar o meu ciclo no Palmeiras. Sinto que posso seguir construindo a minha história aqui. Foram dias muito tristes e difíceis. Sofri duras críticas, mas eu sei o que está no meu coração e o quanto respeito essa instituição. Cara, assim, a mim, a sensação que passou, respeito às palavras do Dudu, né? E muita gente comemorou, né? Muita gente, já vou falar, gente, cara, deixa eu passar aqui para as notícias. Muita gente comemorou, né? Marcão, Marcos Goleiro 12, vai ficar? Você é nosso baixola. Quanto a um novo contrato, não se preocupe. Eu sou o primeiro a puxar a vaquinha. Nós te amamos, né? A vaquinha do Marcos, desculpa, não vai ser o suficiente, né? O próximo contrato do Dudu, se é que vai ter, a menos que ele aceite uma redução salarial, não vai rolar, né? E redução salarial pela CLT, até onde me consta, não pode acontecer. Fernando Praz, mãozinhas levantadas, né? O Mike, tamo junto, meu irmão, seguimos, te amo, tá? Piquerez, tamo junto, amigo, né? Então aqui, ex-atletas e atletas se manifestando, 2 goleiros lendários do Palmeiras, né? E aqui 2 atletas que hoje compõem o elenco e vão jogar junto com o Dudu certamente, né? Mas assim, a impressão que me passou, assim, com todo respeito ao Dudu, eu digo aqui, é um grande atleta, né? Um baita jogador, mereceu ter sido convocado para a seleção mais vezes, na minha opinião, né? Acho que foi um pouco injustiçado pelo Tite, né? Acho que foi um pouco injustiçado. Merece... Não só ele, mas o Bruno Henrique, o Gabigol, né? Eu acho que foram atletas injustiçados pelo técnico Tite, mas enfim, né? Isso aqui é para. Por que eu digo isso? Para enaltecer o tamanho que é o atleta, né? O quanto que ele joga bola. É um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, né? Dessa chamada terceira academia. Eu acho que ele é uma peça central, né? Uma das peças centrais dessa terceira academia. Ele é o grande craque, né, dessa geração do Palmeiras. Chegou no Palmeiras, né, dando chapéu nos rivais, né, levou o torcedor à loucura na época. Ele já chegou no Palmeiras como ídolo, porque ele deu chapéu nos rivais. Então ele já chega no Palmeiras como ídolo, né? Pô, teve o Corinthians, estava muito melhor que o Palmeiras. Teve o São Paulo, estava muito melhor que o Palmeiras. E ele escolheu o Palmeiras, naqueles tempos difíceis do Palmeiras, quando estava começando a retomada, né? Quando o Palmeiras estava começando a se reerguer. E ele escolheu o Palmeiras. Enquanto tantas pessoas, tantos jogadores desistiram do Palmeiras. A gente pode citar aqui, por exemplo, o Allan Kardec, que hoje compõe o elenco do Galo. O Allan Kardec foi uma figura emblemática no Palmeiras naqueles tempos difíceis, né? Mas ele optou por sair, ele foi para o São Paulo, se eu não me engano, né? Depois foi para a Europa e agora repatriado. Mas você vê, cara, assim, eram tempos difíceis, o tempo das vacas. E assim, apesar de ter chego com muita grana, era um período de incerteza, porque estava começando a era Crefisa no Palmeiras, né? Então, assim, era muito incerto, né? Era como se o Palmeiras, naquela altura, estivesse virando uma SAF. E você não sabe o que vai acontecer. Pô, pode dar certo, vou ganhar muita grana, mas daqui a um ano, essa grana pode acabar, o patrocinador pode sair. Então, assim, eram períodos de incerteza e ele escolheu o Palmeiras. Então, ele chega no Palmeiras como um grande ídolo. Ele chega como um grande. Na época, ir para o São Paulo, ir para o Corinthians, cara, assim, desculpa o torcedor do Palmeiras, mas o torcedor sabe que é, né? Era mais garantido para a carreira profissional de um atleta do que ir para o Palmeiras.
né? Naquela altura. Depois veio títulos e hoje é história, né? E hoje é história. O Dudu tá aí até hoje. Mas, cara, naquela época, como é que você ia saber, né? Como é que você ia cravar? Pô, quase 10 anos, né? Quase 10 anos? Não tem um tempinho ainda, né? Quando começou a era Crefisa? 2015, 16, 17? Eu não me recordo agora. Eu acho que foi 15, 16, né? Enfim, vamos chegar a quase 10 anos. Então, assim, o Dudu tem quase esse tempo de casa também. Ele saiu, né, por um período, a Leila até falou isso na entrevista. Então, cara, grande ídolo, grande figura, um grande craque, mas pra mim passou a impressão de que ele fez tudo isso meio que pra barganhar, sabe? Pra barganhar, usar como moeda de troca, ver se o Palmeiras renovava, aumentava o tempo de contrato, ver se o Palmeiras aumentava o salário, e não aconteceu. Então acho que houve uma sinalização, até pode ter acontecido do próprio Dudu pro Alexandre Matos, falou, pô, Matos, e aí, como é que tá o Cruzeiro, hein? Tá com o novo dono, foi aonde eu me formei, né? Tenho saudade de Minas Gerais, de repente dá para pensar numa despedida do futebol aí, o que que você acha, né? Talvez deva ter rolado uma conversa sem muita, meio despretensiosa, digamos assim, né? Talvez tenha sido uma conversa bem despretensiosa, mas o fato é que avançou, e à medida que avançou e que o tempo de contrato e os valores foram sendo bem sedutores, eu acho que balançou o Dudu, com certeza, ele disse isso, né? Não tenho por que duvidar, mas ele meio que tentou barganhar, eu acho, né? Eu acho que ele meio que tentou barganhar, e ele não. Eu acho que faltou tato do próprio Dudu, ele poderia até ter saído. Eu não acho que não pegaria nada. Aliás, eu acho que como carreira, ele cometeu um erro, Dudu, tá? Sim, como escolha de carreira, eu acho que o Dudu cometeu uma gafe. Era para ele ter ido, né? De carreira. Né? Só que assim, a condução foi tão mal executada, e eu digo nem pelo Cruzeiro, pelo próprio Dudu, porque o Cruzeiro quer anunciar, né? É a nova gestão, é a nova direção. Já chega o Cássio, você consegue trazer o Dudu, cara, assim, é coisa para você anunciar, é coisa grande. É coisa para você anunciar pro torcedor, cara, há esperança. Essa temporada dá pra gente petiscar alguma coisa. Né? Então, assim, os caras não vão se segurar. Por isso que eu acho que assim, o Dudu, eu acho que assim, o staff do Dudu, todo mundo envolvido, né, os representantes, conduziram isso muito mal, né? Conduziram isso muito mal. E aí, talvez, não sei, gente, isso quem vai saber são só eles, mas eu acho que quis meio que tentar barganhar. Quando viu que não ia dar, tá, então eu vou. Mas nesse voo, né, voo para lá, foi tudo muito mal conduzido, né? A forma como poderia ter sido, pô, vamos anunciar a minha saída do Palmeiras, vamos fazer uma despedida, né? Como aconteceu com o Luan, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que faltou tudo isso, né? Porque, como eu falei, isso não é obrigação do Cruzeiro. O Cruzeiro vai anunciar porque, cara, é uma grande contratação, querendo ou não, né? Então o Cruzeiro vai anunciar com pompas. Ah, o Palmeiras. Não, o Palmeiras não vai anunciar, não é o Palmeiras que está comprando, né? Então, assim, eu acho que faltou trato, né? Jeito. Se tivesse tido um pouquinho mais de jeito, talvez as coisas tivessem dado certas, né? E o Dudu tivesse a caminho do Cruzeiro hoje, né? Mas deu certo? Talvez deu certo, né? Talvez deu certo. Deu certo pro Palmeiras, talvez também, né? A gente não sabe o quanto que ele pode render. Talvez seja um dos personagens dessa temporada. Pode ter dado certo também pro Palmeiras, por que não, né? Enfim, gente, ó, me delonguei demais com essa história, né? Mas como eu falo aqui, a gente sempre gosta de uma fofoquinha, a gente gosta também, né? Não tem jeito. A gente curte ver um paparazzi rolando solto, tá? Mas peço desculpas pelo longo podcast. Amanhã a gente vai voltar. Vou encerrar rápido agora, tá? Valeu demais. Estamos chegando a 50 minutos. Tem que fechar já, né? Valeu demais para todo mundo. Ótima. Vai ter euro, hein? Ótimo dia de euro, hein? Para quem puder assistir, tá passando na Casa TV, tá? Então, ótimo dia para vocês, ótima terça-feira, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta, hein? Tchau.